Namastê, pessoal, gratidão pela sua vida, pela vida dos nossos ancestrais. Muito bom estar aqui com vocês falando sobre inovação. E olha que tema importante. Desde os primórdios da humanidade, lá atrás, né, a inovação vem fazendo parte da nossa vida. E o que é a inovação? Primeiro a gente tem que definir, né? Então eu peguei aqui, ó, a palavra é derivada do termo latino innovatio e se refere a uma ideia, método ou objeto que é criado e que pouco se parece com padrões anteriores. Inovação é tudo aquilo que você acrescenta em um serviço, em um produto, é uma ideia, né? É um método de fazer as coisas diferente, né? É um objeto que é criado que pouco se parece com versões anteriores. Assim como a gente fez lá atrás com a roda. A roda foi uma grande inovação do ser humano. Assim como as navegações pelos ingleses e pelos portugueses, assim como a descoberta da pólvora, assim como a descoberta da energia nuclear. Então, toda nação que inova, né, que desenvolve novas tecnologias, está sempre à frente das outras. O Brasil é um grande celeiro de inovação. Não se engane, tá? Não se engane. Eu morei em Nova York 7 anos e posso te dizer que em todas as grandes empresas do mundo, IBM, Coca-Cola, e nas 500 maiores empresas desse eixo Brasil-Estados Unidos, existem brasileiros inovando. Então, é uma grande falácia, tá? É uma grande mentira. A gente tem que parar de ficar repetindo coisas que a gente não sabe, né? A gente precisa trabalhar com a nossa criatividade. E o brasileiro é extremamente criativo. Ou você tem dúvidas quando você vê os memes, né? A gente só precisa encontrar uma maneira de canalizar toda essa criatividade, toda essa inovação. E tem uma coisa que eu preciso dizer nesse vídeo para você. Existe uma elite, existe o status quo, o establishment, que são as famílias, os conglomerados que já estão ganhando dinheiro há séculos, tá? São as grandes famílias que estão nas pequenas cidades, né? Que estão nos estados e dominam praticamente a inovação, a produção. E o que é mais engraçado disso tudo, você pode pensar assim, caramba, os grandes inventos foram desenvolvidos por empresas pequenas, né? Como a internet, por exemplo. Então, a internet foi feita pelos militares com investimento público. Está aí uma grande falácia também, porque existem projetos que requerem muito dinheiro. E aí é quando o poder público investe em universidades, investe em projetos específicos, como a gente tem aqui no Brasil, a própria Embrapa, né? Que tem tecnologias fantásticas para a produção de mais alimentos. Então, o Brasil é um celeiro de inovação. Só que esse establishment, essa elite, não gosta, né, de inovações que não sejam as próprias, porque
existe e sempre existiu e sempre existirá uma disputa de poder. Então, não se engane, essa elite não quer uma escola com tecnologia. Na minha faculdade, nós recebemos vários campeonatos de robôs Lego. Lá nos Estados Unidos, existem essas competições. E garotos de 9 ou 10 anos de idade estavam programando robôs. Então, olha a diferença dessa escola, né, que investe nisso e uma escola aqui no Brasil. Mas mesmo assim, né, as maiores mentes, né, em todas as grandes empresas são de brasileiros. Os brasileiros são tidos como os melhores CEOs e presidentes de empresa, porque aqui no Brasil é crise atrás de crise. Nós vivemos na crise, nunca houve um período sem crise, né? Então a gente, né, tem que parar com essa mania feia de ficar falando mal do Brasil, falando mal do brasileiro, quando isso não é verdade. Eu posso atestar isso para você com toda tranquilidade. Em todos os lugares do mundo existem brasileiros inovando. Mas a grande questão é a seguinte: quando você tem um gênio aqui no Brasil, quando você tem um adolescente que ganha o campeonato lá de mundial de matemática, a primeira coisa que acontece é uma universidade americana vem e leva esse nosso talento. Então, a gente precisa acordar para o fato de que a inovação no Brasil existe, só que ela é muito suprimida, porque em todos os lugares, eu vou te contar uma história. Eu conheci uma pessoa que era chefe de um departamento, tá? Numa cidade aqui por perto. E ela, durante 2 anos, fez de tudo para que essa repartição, onde ela era chefe, não fosse informatizada, porque ela não sabia mexer no computador. Então, durante 2 anos, essa pessoa fez de tudo para impedir que a inovação chegasse até que ela se aposentasse. O dia que ela se aposentou, entrou uma pessoa nova, na primeira semana já informatizaram essa repartição. Então, vê se você está entendendo. A principal dificuldade da inovação são as próprias pessoas. Só estou te dizendo um exemplo. Será que essas elites, será que esses políticos corruptos, porque existem pessoas de bem, sim, existem pessoas que estão trabalhando para que a gente possa ter um futuro melhor. E, infelizmente, existem também as pessoas de má índole. Será que essas pessoas querem transparência? Será que elas querem inovação? Uma outra falácia sobre a tecnologia, e você precisa entender isso de uma vez por todas. Tecnologia e inovação. É que nós estamos passando por uma grande transição. Nós já temos muita tecnologia que está sendo suprimida justamente para poder salvar empregos, mas é inevitável, porque não tem como você segurar o espírito humano. Não tem como você parar a criatividade dos memes. Não tem como você parar as pessoas e impedir que as pessoas inovem. O que a gente precisa fazer é aceitar essa inovação na nossa vida. É aceitar que para muitas tarefas repetitivas que exigem muito esforço, é mais fácil a gente utilizar a tecnologia. E daí é que entra, né,
o desenvolvimento e o aprimoramento moral do indivíduo. Por quê? A tecnologia pode ser usada para o bem, como pode ser usada para o mal. A energia atômica, gente, foi utilizada para jogar bomba nos outros. Quando não é isso, a gente precisa, junto com a tecnologia, elevar também a nossa moral, a nossa ética. Porque senão a gente pega a tecnologia e continua fazendo coisa errada. Continua desenvolvendo arma supersônica. Quando a gente poderia e deveria pegar esse dinheiro desses orçamentos e investir em aparelhos que pudessem acabar com muitas doenças. Você está entendendo o que eu estou falando? É inevitável. Não tem como lutar contra o aplicativo. O que a gente precisa fazer é uma revolução na educação. Do ponto de vista moral, ético, espiritual, quanto do ponto de vista prático, tecnológico, trazendo inovação, fazendo com que as pessoas pensem em soluções. Então, para você ver, lá nos Estados Unidos, por exemplo, você vê que as crianças já desenvolvem um espírito empreendedor desde cedo. Elas não se apoiam no Estado. E isso vem de uma classe média que quer empreender, que quer inovar, que quer sim enriquecer. Só que a grande diferença é que nesses países desenvolvidos nós temos um arcabouço que permite, né, os direitos serem preservados. A gente tem, né, justiça. E para a gente ter paz, a gente tem que ter justiça, a gente tem que ter leis justas. Então, a inovação deve partir primeiro do indivíduo. Eu primeiro tenho que inovar na minha maneira de ver o mundo, nos meus hábitos. Eu vou promover mudanças, eu vou melhorar o meu bem-estar, a minha saúde, com novos métodos, com novas ideias, a partir de novos conhecimentos, e para isso eu tenho que estar aberto. Aí, esse indivíduo que já tem na sua essência a inovação, a busca por soluções e não mais pelo poder, porque o que a gente está vendo aí, né, é resultado disso. É só busca pelo poder. Uma pessoa fala mal da outra e aí os políticos ficam debatendo, né, para ver quem vai se reeleger. Enquanto isso, o povo está sofrendo com tecnologia, porque a tecnologia e a inovação já existem no Brasil. Já existem. A gente não deveria mais ter que pagar uma conta de luz tão cara, se já existem as tecnologias de placas fotovoltaicas. Se dentro de cada casa nós poderíamos gerar a própria energia. Essa tecnologia já existe, já pode ser implementada. Só que existem interesses dessa elite que tem ações dessas empresas de energia que querem que a gente permaneça amarrado. Então, por favor, entenda, por você, pela sua família e pela sociedade, a inovação já existe
já existem as ferramentas, já existe tudo que a gente precisa. O que a gente está vivendo agora é uma guerra de poder. Essas pessoas que têm o poder não querem e não irão abdicar sem luta. É uma inocência pensar que aquela pessoa que te escraviza vai te ceder a liberdade. Somos nós que temos que lutar pela nossa liberdade. Nós é que temos que cobrar nas escolas dos nossos filhos projetos de inovação, porque senão realmente não vai ter como competir. Lá nos Estados Unidos, com 10 anos, a criança está brincando de fazer robô, né? E a gente sabe que o robô, ele produz muito mais e faz muito mais do que um ser humano. Enquanto isso aqui, né, nós passamos por essa situação já de posse da tecnologia que pode e irá nos libertar. Então, antes de mais nada, nós precisamos entender qual é o problema da inovação. Existem muitos fatores que influenciam nesse problema. E o principal deles é uma elite. São pessoas que não querem transparência, que não querem inovação, porque daí não terão mais o cabide de empregos. E aí terão que inovar. Só que essas pessoas que estão aí ocupando esses cargos não têm essa capacidade. E é por isso, né, que nós precisamos investir na educação dos nossos filhos. É falar de inovação, é falar de empreendedorismo para os nossos filhos e para nós mesmos. Porque é muito difícil, né, você convencer homens que já estão viciados no poder, que não querem largar o osso, né, que têm o perfil de psicopatas. É muito difícil você convencer uma pessoa dessa que ela precisa inovar. Só que é isso que tem feito a roda da vida girar. É a inovação. É a inovação nas instituições. Nós precisamos encontrar uma maneira da voz do povo ser ouvida, seja através de plebiscito, seja através de outras ideias, porque, francamente, é muito fácil resolver o problema do nosso país e o problema do mundo. É muito fácil. O difícil, né, é convencer as pessoas que estão no poder de que isso é importante, porque essas pessoas querem se manter. Então, para muitos prefeitos, para muitos governadores, quanto pior, melhor. Porque aí as pessoas continuam pedindo esmola, continuam pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda com um médico, me ajuda com uma cesta básica. Essas pessoas não têm capacidade intelectual e também não têm aprimoramento moral para liderarem. E você está vendo o que está acontecendo. Você está vendo o que está acontecendo. Então, nós precisamos fazer a nossa parte, porque a inovação começa no indivíduo. Se eu começo a inovar, né? Se eu trago uma ideia nova, um método, se eu invento um novo objeto, um novo serviço, eu já estou contribuindo para essa inovação no meu país. E o brasileiro é mestre nisso, porque o brasileiro tem esse espírito empreendedor.
O brasileiro tira leite de pedra e não deixe ninguém nunca dizer o contrário, te colocar para baixo, porque nós podemos sim, né? O Brasil é um país riquíssimo em todos os aspectos e principalmente pelas suas pessoas que aqui vivem, que mesmo com tudo isso que está acontecendo, ainda tem bondade no coração, ainda ajuda o próximo. É claro que existem maus exemplos, mas esses você deixa de lado. Você foca naqueles exemplos que estão próximos a você. E tem muito exemplo bom. Eu gostaria que você falasse desses exemplos aqui e deixasse o seu comentário, se você gostou dessa aula, né? E compartilha com outras pessoas. Vamos fazer essa corrente, porque essa luta não é só minha, não é só sua, essa luta é de todos nós. Só que, como eu estou dizendo, a inovação começa na educação. Se desde pequeno você trabalha com projetos dentro de sala de aula que vão aguçar a curiosidade e a resolução de problemas, essa criança vai se desenvolver um adulto muito mais capaz. E é isso que a gente tem que fazer. Porque essa geração que está no poder já está perdida. Já está perdida. A gente tem que pensar na nova geração, em como a gente pode preparar as nossas crianças para resolver os problemas que os nossos avós não resolveram, os nossos pais não resolveram. Tá difícil da gente resolver, né? Mas a cada geração a coisa vai se clareando mais, vai ficando mais transparente. E é inevitável, porque ninguém consegue segurar o espírito humano. Inove na sua vida, inove na sua família, inove no seu bairro. Você pode. Vamos juntos. Gratidão. Namastê.